Olá pessoal do canal Antônio Vieira, um abraço a todos, bem-vindos todos aqueles que têm se inscrito, tenho recebido as mensagens e se você ainda não está inscrito, está assistindo esse canal, aproveite para se inscrever, para receber as mensagens a cada vídeo novo que seja lançado. Na parte 1 dessa aula 21, nós vimos os conceitos iniciais e a força atuante, a força tratora para acelerar, para manter o movimento no trecho crítico. As referências para toda a aula 21 são dadas aqui. Basicamente, as mais intensas, é o curso de estradas do professor Manuel Pacheco de Carvalho. Utilizamos imagens e algumas ideias aqui do Manual Básico de Engenharia, dessas apostilas da Escola Politécnica de São Paulo, basicamente essa aula 6, e com mais intensidade usamos as nossas notas de aula lá da Faculdade de Engenharia, onde eu dava aula com o professor Eduardo. Basicamente, esse curso que nós estamos vendo aqui, todas essas aulas de estradas, fundamentam-se, tem como base o curso que era dado na UERJ nas décadas de 70, 80 e 90. Aqui é da disciplina Estradas e Transportes 1, mas já vinha seguindo a orientação da disciplina Topografia Aplicada à Engenharia 2, onde os alunos aprendiam a fazer o levantamento aerofotogramétrico, a fazer o reconhecimento em material cartográfico para a seleção da melhor faixa que contivesse uma estrada de rodagem ou de ferro. Agora, qual o propósito desta parte 2 da aula 21? Nós vamos estudar as forças atuantes no movimento. Na aula 1 vimos aquela expressão da força tratora, A equação básica do movimento pode ser vista aqui nesta figura. Temos aqui um trem subindo uma rampa com uma porcentagem I e a uma velocidade V. Essa T é o esforço trator que mantém o movimento a essa velocidade V. E as forças resistentes a esse movimento, essas forças são essa força aqui acidental, que é uma soma entre essa força devida à rampa, está representada aqui como RR, mas na realidade é RI, mais a resistência devida à curva. Então, esse total de forças resistentes ao movimento, essa resistência acidental, ela tende a não deixar a retardar o movimento, não sei. Agora, esse valor resultante aqui entre a força trator e esse total das forças resistentes, essa força resultante determina a variação do movimento. Eu já tinha deixado para vocês da parte 1 essa questão, para que vocês pensassem o que aconteceria se essa força tratora fosse igual à soma das forças resistentes. Então está aqui já agora a resposta. Então, se a força tratora for maior que a força resistente, o trem acelera. Se a força tratora for igual à força resistente, o trem mantém a velocidade constante, não há variação do movimento. E se a força tratora for menor que a força resistente, o trem desacelera, mas continua em movimento. A resistência normal, Rn, é inerente ao movimento do veículo. É basicamente essa resistência normal ao atrito entre as partes fixas e móveis ali dos mancais, dos motores, e o atrito entre a roda e o trilho. Esse atrito aqui é que forma uma resistência ao movimento considerável. As fórmulas para calcular essa resistência normal, como aquelas, não são fórmulas assim
teóricas ou demonstradas, são fórmulas empíricas obtidas por experiência. Então, essa resistência normal unitária, que é a resistência do veículo em quilogramas-força por tonelada, ela tem um termo, né, independente da velocidade, e aqui é o peso por eixo. Quanto maior o peso por eixo no veículo trator, menor essa resistência normal, e depois termos que dependem da velocidade. Esse termo aqui, esse último termo, né, a equação toda fica sendo um polinômio de segundo grau. Esse termo aqui ao quadrado, ele mostra que quanto maior a velocidade, à medida que a velocidade vai ficando mais alta, essa resistência normal unitária vai aumentando muito. E é agravado, né, pela forma aerodinâmica do vagão ou da locomotiva, é dada assim dessa maneira. Então nós temos aqui um termo constante, um termo aqui que varia com peso por eixo, esses outros da velocidade, e esse NE aqui é o número de eixos que tem. O número de eixos vezes o peso por eixo, então vai dar o peso total do veículo ferroviário. Essa área frontal, em metros quadrados, é uma seção transversal do vagão ou da locomotiva. Nos vagões variam de 7 a 9 metros quadrados e nas locomotivas de 10 a 12 metros para bitola de 1,60 m. Esses termos K1 e K2 são coeficientes específicos da locomotiva ou dos vagões, dos veículos ferroviários, né? Tem aqui uns dados que eu coloquei, né? Para a locomotiva dieselétrica, está aqui o valor de K1, 0,0093, um vagão de carga, o K1 é 0,0140, para vagão de passageiros, o K1, 0,0093, e assim por diante. Isso aqui são elementos usados no cálculo para calcular a resistência normal, e é a fórmula de Davis. A resistência normal total do veículo em quilogramas-força, não é mais a unitária, aí já é a total, é obtida por meio do produto do peso P do veículo em toneladas pela resistência normal unitária em quilos por tonelada. Então, a resistência normal total é o peso em toneladas vezes a resistência unitária normal em quilogramas por tonelada. Então, a tonelada cai por tonelada, essa resistência normal terá como unidades quilogramas-força. Esse peso total é o peso por eixo vezes o número de eixos. Continuando aqui, a resistência acidental, falar da resistência acidental. Essa resistência acidental em quilogramas-força é que atua por conta da geometria da via, como nós vimos naquele desenhozinho do trem subindo a rampa. Ela é função das rampas, dessa resistência I das rampas, e das curvas, RC, em que o trem se encontra. Então, a resistência acidental é a soma da resistência devido à rampa e devido à curva. E o valor desse I é a rampa dada em porcentagens. Essa resistência devido à curva é produzida pelo atrito das rodas contra os trilhos ao se inscrever na curva. Aqui temos um vagão, né, já afetado aqui, descendo uma rampa, né, de inclinação alfa, ou subindo, ele tivesse sendo arrastado por uma locomotiva, e a sua resistência unitária, nós já vimos naquele estudo sobre a rampa máxima compensada, ela é 10 vezes o valor da rampa, essa rampa expressa em porcentagem. Então, a resistência devida à rampa é o peso do vagão ou da locomotiva vezes a resistência unitária devida à rampa. A resistência devida à curva é produzida pelo atritos entre as rodas e o trilho. Agora, quanto menor for o raio, nós vimos lá naquela
vamos ver nas outras fórmulas, quanto menor o raio, maior essa resistência da curva. E a superelevação, né, pode minimizar. Aqui, a resistência em função do raio pequeno pode ser vista aqui. Nós temos aqui um truque com 2 eixos, e essa distância entre os eixos, poderia ser considerada como se fosse uma corda da curva. Então, se essa distância aumentar, se essa distância de eixos aumentar, então a diferença entre a corda e a curva não vai ser desprezível, então vai haver um atrito maior. E essa distância entre as rodas é a bitola. Nessa parte de minimizar esse efeito da resistência das rampas, então está dito aqui que pode-se usar essa superelevação. O que é a superelevação? É elevar um pouco esse trilho aqui externo em relação ao interno. Então, cria aqui uma força centrípeta que vai diminuir o efeito desse atrito do trem, das rodas do trem contra um trilho. Mas essa superelevação, ela é calculada para uma determinada velocidade v. Se o trem trafegar com essa velocidade v, tudo bem. Mas se ele trafegar com a velocidade menor que a velocidade v, então esse peso todo vai ter um peso adicional em cima do trilho interno e vai acarretar o desgaste. Esse desgaste é feito de tal maneira que incida mais nas rodas das locomotivas ou dos vagões, porque na manutenção, trocar uma roda da locomotiva ou do vagão é mais fácil e dá menos danos ao trânsito do que trocar o trilho. Então o trilho tem que ser mais resistente do que a roda. O aço aqui, o ferro do trilho, ele tem que ter uma composição tal que fique mais resistente do que a roda. Abrindo um parêntese, eu gostaria de informar que se vocês olharem aqui no YouTube uma reportagem da TV Globo que fala da construção da ferrovia Norte-Sul, vocês vão ver lá que o Brasil importou trilhos da China para a ferrovia Norte-Sul. E esses trilhos, eles têm uma resistência menor do que as rodas das locomotivas. Isso quer dizer, então, que para fazer a manutenção no futuro, quando a ferrovia Norte-Sul estiver em operação plena, tem que se paralisar o tráfego para tirar os trilhos e colocar o outro. Esse foi vamos dizer assim, uma deficiência na questão do planejamento de quem fez essas especificações para a importação. Outra observação é essa questão de importar trilhos, né? O Brasil exporta o minério de ferro para a China e importa os trilhos. É como se exportasse ovos e importasse omelete. Nós temos siderúrgica em Volta Redonda, que essa siderúrgica poderia fabricar os trilhos, mas enfim, isso não fica para uma outra aula. Agora, um dos fatores que vamos ver aqui é a aderência roda-trilho. É um dos fatores limitantes da capacidade de tração das locomotivas é a aderência no contato roda-trilho. E através desse contato, dessa aderência, que se consegue exercer o esforço trator. As fórmulas devido à resistência da curva são fórmulas empíricas. Tem fórmulas mais usadas para calcular a resistência devido aos vagões e fórmulas como essa aqui de Stephenson, um engenheiro brasileiro, já falecido, para se calcular a resistência da curva devido à locomotiva. Então aqui RC é aquela resistência unitária, um termo aqui que é constante, né? Depende de uma aderência básica aqui, já está colocada aqui, e vê-se aqui nas duas fórmulas que quanto maior for o raio da curva, menor será a resistência que a curva vai oferecer. E aqui a bitola, ferrovia de bitola larga, oferecem menos resistência à curva do que de bitola estreita, e esse B aqui é aquela distância
da base rígida do truque. Estão aqui as unidades. Essa resistência será em quilogramas força por tonelada, a bitola e a base rígida em metros e o raio em metros. A resistência total da curva, então, será o peso em toneladas do veículo pela resistência unitária. O peso é em toneladas, a resistência em quilogramas força por toneladas, tonelada com tonelada se cancelará e a resistência sairá em quilogramas força. O peso aderente é o peso da locomotiva sobre os eixos tratores. Então, a locomotiva, nós temos aqui uns esquemas delas, uns tipos delas, elas são constituídas por eixos tratores, rodas tratoras, né? Eixos tratores e eixos que não são tratores, são só para arrasto, né? E nós temos aqui essa locomotiva, por exemplo, com essa configuração, ela tem eixos não tratores em cada extremidade, um eixo em cada extremidade, e o C aqui representa que são três, é um truque com 3 eixos tratores aqui, outro truque com 3 eixos tratores aqui, e assim por diante. Essa não tem eixos de arrasto, né? Só tem 3 eixos tratores, dois conjuntos de 3 eixos tratores, então é CC e assim por diante. Essa aqui, um eixo não trator em cada extremidade e 2 truques, um par de truques com eixos tratores, então ela receberá a classificação de B. Isso daqui é uma classificação, né? Vamos falar agora da aderência. Essa força aderente é o produto do peso aderente pelo coeficiente de atrito. Esse peso aderente nós já vimos que é o peso da locomotiva incidente naqueles eixos tratores. Se o esforço trator ultrapassar o limite de aderência, vai ocorrer a patinação das rodas, elas deslizarão sobre os trilhos e não conseguirá se obter o movimento. Essa aderência é dada por essa fórmula, 1000 vezes o coeficiente de aderência pelo peso aderente da locomotiva. A é a aderência em quilogramas força, F, o coeficiente de aderência, a dimensional, P é o peso aderente da locomotiva, o peso sobre os eixos tratores, aqui está peso total sobre os eixos tratores, ou simplesmente T, como botamos. Os fatores que influenciam a aderência são a presença de óleo na superfície de contato, né, se o trilho está seco ou molhado, a velocidade do trem diminui a aderência diminui com a velocidade do trem. Então, nas fórmulas empíricas da aderência, vamos ver na próxima aula, a velocidade aparece no denominador dessas fórmulas. Quanto maior a velocidade, menor a aderência. Então, a aderência é maior nas locomotivas de corrente alternada do que nas locomotivas de corrente contínua. Bom, então, nós, na próxima aula, na parte 3, vamos estudar os conceitos básicos para manter o movimento de um trem ou veículo ferroviário. Eu já falei a vocês que esses conceitos básicos eles se aplicam tanto ao veículo rodoviário quanto ao ferroviário, né? Enquanto, por exemplo, essa aderência que é responsável pelo movimento, no caso dos trens, né, das locomotivas, que é o atrito entre as rodas tratoras e o trilho, lá nos caminhões ou nos ônibus, vai ser o atrito, né, entre os pneus e o pavimento do veículo. Isso daí no curso de estradas do Manuel Pacheco de Carvalho está muito bem explicado, sobejamente explicado. Bom, senhores, então, se vocês estão gostando dessas aulas, vocês recomendem-as para os seus colegas, seus amigos. Se tiverem contato com centros acadêmicos de outras universidades, se puderem mandar para eles algumas aulas para que eles avaliem, isso daí vai ser bom para o nosso canal e para ter um maior número de inscritos. O propósito aqui é contribuir para o ensino-aprendizagem
Então, ficamos por aqui. Então, até vista, pessoal.